Livro de Isaías, capítulo 5, verso 1 em diante. Ora, seja-me permitido cantar para o meu bem-amado uma canção de amor a respeito da sua vinha. O meu amado possuía uma vinha no outeiro fertilíssimo, e, revolvendo-a com enxada e a limpando das pedras, a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Mateus capítulo 21, verso 33. Ouvi ainda outra parábola. Havia um homem proprietário que plantou uma vinha, a cercou com uma sebe, cavou nela um lagar e edificou uma torre. Depois a arrendou a uns lavradores e assentou-se do país. E quando chegou o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, espancaram um, mataram o outro, e a outro apedrejaram. Senhor Deus e Pai, santo é o nome do Senhor. Quero consagrar, Pai, esse dia, Pai, esse é o dia que Tu fizeste para a honra e glória do Teu nome. Ó Deus, que em nome de Jesus o Espírito da verdade venha nos trazer, Pai, discernimento, Pai, esclarecimento, aplicação para nossas vidas, ó Pai, principalmente sentimental, uma área tão assolada e esquecida, Pai, em quem muitos têm deixado desejar a vinha, Pai. A área que o Senhor entregou, sim, Pai, que está alinhada a todas as áreas e no qual, Pai, no dia do juízo vamos prestar conta. Ó Deus, importa fazer a nossa parte, Pai. Importa pregar a Tua palavra e ter a vida de Cristo manifestada nos nossos ossos, sim, Pai. O Senhor tem dado estrutura aqui a mulheres, ó Pai. Eu profetizo, Pai, ó Deus, que o Senhor levanta o vento norte, vem vento sul, que entre os nossos amados em nosso jardim e colha frutos excelentes, Pai. Que venhamos ter, ó Deus, uvas doces, ó Pai, e que este tempo que o Senhor tem trazido, venhamos oferecer frutos excelentes, Pai, não uvas bravas, que o Espírito do Senhor nos conduza e traz aqui, Pai. Aleluias, o que o Senhor quer. Em nome de Jesus, nos esclarecer para a Tua glória, para o Teu louvor. Em nome de Jesus, Pai. Glória ao Teu nome. Amém. Eu cumprimento a todos, em nome de Jesus, na paz do Senhor. Para iniciarmos esse vídeo, eu quero falar o significado de uva brava. A uva brava possui características únicas que a diferenciam das uvas cultivadas comercialmente. Seu formato é arredondado e suas bagas são pequenas, com coloração que varia entre o verde e o roxo escuro, dependendo do estágio de maturação. A casca é fina e resistente, enquanto a polpa é suculenta e levemente ácida. Então, eis aí o significado de uvas bravas. Amém? Glória a Deus. Então, pessoal, aqui, livro de Isaías, capítulo 5, vamos nos atentar no início dos versículos e aplicar para essa área assolada, que eu tenho falado aqui continuamente. Amém? O qual faz parte também da minha missão, que é a vida sentimental. É uma área que muitas pessoas, até dentro da igreja, têm deixado a desejar. E nós somos libertos, eu fui liberta por meio do ensino de cantares no canal Estandarte do Amor. Aqui fala da parábola da vinha, amém? Aqui é um cântico, né? É uma forma de música que o autor, ele escreve aqui a respeito da vinha. A vinha representa, na vida sentimental, a nossa alegria. Amém? A vinha representa a sua plantação. Como tem estado o seu coração nessa área? Está como uva ácida, que é a uva brava, ou a uva doce?
aqui o Senhor, ele começa, né, o autor, ele começa a dizer, né, a respeito da vinha, a respeito da sua vida. O amado aqui se refere a Deus, que é o nosso primeiro marido. Ele é o nosso marido, amém? E como sabemos que ele é nosso primeiro marido? É descrito, né, no livro de Isaías 54, né? Tem várias passagens, né, na Bíblia que Deus ele nos refere como marido, aquele que cuida da sua vida sentimental. Ele é o responsável pela sua vinha e não nós. Amém? Devemos cuidar, temos responsabilidade, mas não apenas nós. Repito, né? E eu corrijo aqui a minha fala, porque muitos conselheiros humanos diz o contrário, diz que você é total responsável, né, pela sua vida sentimental. Porém, esses que dizem estão entregues ao quê? Ao pastoreio de bodes na vida sentimental. Então, Deus, ele nos plantou no lugar fértil e ele espera que nós venhamos dar frutos. Amém? E antes de estar explanando aqui essa palavra que o Senhor me deu entendimento e está me dando entendimento, eu fui nas passagens de Paulo, 1 Coríntios capítulo 7, a respeito do casamento, que muitos enfatizam isso, e por um dia eu enfatizei que os solteiros cuidam das coisas do Senhor, né? Ou esteja o que? É como está. Só que Paulo, ele teve um chamado específico, amém? E que não é para todos. Só que muitos não estão bem para ficar como está. Apesar de eu ter por um tempo esquecido a minha vinha, não regado ela. O que é regar a sua vinha, cuidar da sua vinha? Você orar pelo seu futuro cônjuge, mesmo que você não o conheça ainda pessoalmente. Você zelar no mundo espiritual com jejuns, orações e ser grato pela vida que Deus já reservou para você de casado ou casada. Amém? Então o Senhor, ele já te entregou essa vinha. Porém, será que temos o quê? Esquecido a nossa vinha e deixado ela lá, né? Sem cuidar, sem podar. Amém? Sem deixar Deus o quê? Tratar dela. Será que você tem chamado e deixado o agricultor trabalhar na sua vinha? Então, voltando para o ensinamento de Paulo, Paulo disse que seria bom ficar como ele. Porém, o Senhor Jesus, ele nos traz uma palavra. Jesus, ele disse lá em Lucas 23, 28, que o quê? Mulheres de Jerusalém, não choreis por mim, chorai o quê? Por vós, chorai pelos seus filhos. Aqui está falando para você cuidar da sua vida de casada. A vida de casada inclui a sua descendência. Amém? O que vai ser gerado por meio do seu ventre também, no mundo espiritual e físico. Então, quando você cuida das coisas do Senhor e você cuida da sua vinha, Ele vem e vai te dar a paga dela. Porém, nem todos têm que se atentar a isso, a multidão, porque no meio da multidão, muitas vezes não temos voz, e de fato eu não tenho, mas eu creio que o Senhor me ouve. Então, na multidão, muitos têm dado ouvido aos pastores bodes, que têm o quê? Trazido o quê? São as raposinhas que incomodam a vinha, que incomodam a alegria, que te desanimam no mundo espiritual, que diz que você tem que namorar anos, igual a Sarah Shiva ensina, e vou enfatizar, que diz que tem namoro cristão, e eu cito o canal Eu Escolhi Esperar. Amém? Como não morda a maçã, tantos e tantos canais aí, ensinando do jeito deles, e não da palavra, e não com cantares, e não com a pedra angular que é Cristo. Entre Paulo e Cristo, Paulo sim foi um grande homem de Deus, mas entre Paulo e Cristo, você vai ficar com qual conselheiro?
Amém? Porque Cristo mandou a gente chorar por nossa vida de casada. Sofredores, ó Sião, e trabalhe. Arabás, Soracanta, Laxê. Malaquias 3. Miqueias, 4, perdão. Amém? E quem vai te guiar? O anjo do Senhor. Então temos o anjo do Senhor. Daniel, ele suplicou por muitos dias. E o anjo disse a ele que Deus ouviu a oração desde o princípio. Está escrito: não é bom que o homem viva só. Falhei uma mulher idônea e semelhante. E você deve cuidar, mulher, da sua vinha. Você deve o quê? Encher de flores a sua vinha, para que quando você receber o relacionamento de paz, que é o reino messiânico que vai se materializar, Isaías capítulo 9, você não esteja rixosa nem ácida. Aleluias! E eu falo no Espírito. Então, quando chegar esse tempo, o tempo que Deus vai trazer, e Ele traz a todos, será como vai estar a nossa vida, a nossa vinha, a nossa alegria. Amém? Porque você deve o quê? Frutificar. E Deus, ele disse que ele cercou ela. Está lá em Cantares 8 também, que Deus, ele nos cerca, limpou das pedras, tirou o coração de pedra, colocou um coração de carne e plantou o quê? Excelentes vides, Como profetizamos Cantares 4,16, colha frutos excelentes e edificou por meio dela uma torre. Cantares capítulo 4, A sua sala é uma sala de armas, Torre de Davi. Amém? Então, o Senhor, ele espera que venhamos o quê? Dar uvas boas e não uvas bravas. E esta é a palavra para hoje. E continuando aqui a palavra, que ela corta não só para mim, mas para você que ouve. Porque a palavra é espada, Deus é direto quando ele fala conosco. Continuando a palavra, verso 4. Que mais se podia fazer a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio uvas bravas? Agora, pois, farei saber o que hei de fazer a minha vinha. Então, vamos parar aqui na parte A do versículo 5. Então, Deus, ele é bem direto. É por isso que não podemos brincar quando Deus nos entrega algo. Amém? Não podemos brincar. Então, Deus, ele vai falar o decreto, o juízo. Ele fala na palavra dele: observe os meus juízos, os meus mandamentos. É uma das primeiras palavras, Acho que a primeira palavra que Deus diz para Josué, na terra que ele vai adentrar. Então, Deus, ele diz: tirarei a sua sebe para que sirva o quê? De pasto, e derribarei a sua parede para que seja pisada. Então, em vez de ser torre de Davi, Cantares 4, vai ser o quê? Pisada, assolada. Profecia contra o Egito, Ezequiel 29. Multidões e multidões ali, ouvindo conselhos humanos, esses canais de milhões de inscritos que não se atentaram, estão derribados, estão prostrados, estão como um vale de ossos sequíssimos. E o Senhor continua, testificando, Ezequiel 29, verso 6, e a tornarei em deserto e não será podada, porque Deus, ele corrige a quem tem por filho. Ele corrige quando você, o quê? Ouve ele. Amém? E não será podada, nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derrame chuva sobre ela. Olha que tristeza. Está lá em Zacarias o quê? 9. Acho que é 9. Ou 8. Confirme lá, o Zacarias 10. Pedir chuva serôndia, e lhe será dada chuva serôndia. Cantares capítulo 10, O quê? Profetize o tempo de cantar. O tempo de cantar chegou.
né? As rolas começam que os pássaros começam a cantar, né? As chuvas começam a vir. Temos que pedir bênçãos do Senhor para nossa vinha. E invocarei o nome do Senhor, Salmo 18, que é digno de louvor. Ficarei livre dos meus inimigos. Amém? Até das raposinhas que incomodam a vinha, que roubam a vinha. Conselhos humanos e terrenos, infelizmente, muitos parentes não podem nos dar conselho, nem pai e mãe. Temos que ouvir a Cristo. Entre Paulo e Cristo, temos que ficar com Cristo, diz a nosso respeito. Amo as cartas de Paulo, mas em especial a vida sentimental tem que ser Cantares, tem que ser Cristo, tem que ser com a parábola que o Senhor nos ensina. Deus está falando em forma de parábola. Glória a Deus. Verso 7. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a plantação das suas delícias, e esperou que exercessem juízo. E eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Então, é uma palavra bem forte que o Senhor ele traz, né, a respeito da nossa vinha. Lá em Cantares 1:6, né, vamos meditar lá brevemente. Eu vou já abrir na Bíblia aqui. Vamos lá, 1:6. Não olheis para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guardas de vinhas. A vinha que me pertence eu não guardei. Então aqui diz, né, a Sulamita, né, nos diz que ela não cuidou por um tempo, né, da sua alegria. Apenas desejou a alegria dos outros, mas a sua própria alegria ficou no esquecimento. Então, a sua vida, né, sentimental, e ao mesmo tempo, né, que o sol resplandeceu, que é Cristo, eles se indignaram. Então, nós temos que procurar ouvir o que o Senhor tem nos dito. Amém? E é um tempo que o Senhor ele vai executar juízo. Amém? É um tempo em que Deus ele se revela. Atente-se às Escrituras. No livro de Êxodo, capítulo 19, Deus ele o que? Se revela no Monte Sinai a Moisés. E ali é dado as leis, as tábuas dos 10 mandamentos. Foi no 3º mês, o mês profético, que é junho, no calendário, né, atual. Então, eu creio que Deus ele fala por meio, né, de meses, estações do ano. É primavera, é final, é fechamento de primavera judaica. E em todo o tempo o Senhor tem nos falado, né, nos ensinado, tem cuidado da nossa vinha. E ele a rega dia e noite, como está escrito, né, em Isaías 27. Então o Senhor ele te entregou uma vinha, né? Ele te entregou a alegria. Porém, para que você receba a promessa, você tem que estar com o quê? Essa vinha cuidada. Porque se a gente não tiver com alegria, que tem a ver com a esperança, tem a ver com posicionamento, amém? Não é possível receber o encontro ou o reencontro preparado por Deus. Então o Senhor, ele vai destruir os seus inimigos, amém? Mas quando a gente não guarda a nossa vinha e ela produz frutos como de ego, que tem a ver, né, com quando Deus tirou o povo da terra do Egito, os Zeus, os Eteus, Jebuseus, os inimigos do povo de Deus, eles às vezes levaram, ali muitos na verdade,
levaram consigo, né, a idolatria. E essa idolatria, ela é destrutiva, porque ela coloca o homem no lugar de Deus, ou coloca coisas no lugar de Deus. Porém, Deus entrega a destruição àqueles o quê? Que não cuida da vinha, como eu li ali no início, né, de Mateus, que fala da rebelião, né, contra o Senhor. E muitos têm se rebelado todos os dias contra o Senhor, colocando o eu acima, né, do conselho do Senhor. Fizeram-se conselheiros, né, sendo que Deus não chamou, sendo que Deus não deu autoridade. Nem sempre é aquele que prega a palavra, por isso precisamos pedir discernimento de espíritos. Nem sempre é aquele que prega a palavra de Deus tem a Cristo. Porque eles negam a Cristo. E Jesus diz: se vocês não têm o Filho, vocês não têm o Pai. Amém? Então é isso. Esta é a palavra que eu deixo aqui. Espero que edifique a fé de vocês. Cuidem da vinha de vocês. Amém? Cerque ela. Deixa Deus cercar. Deixa Deus cercar de sebe, como está lá em Oséias 2. Deixa Deus cercar a sua vinha, para que estranhos não entrem mais na sua terra. Amém? Para que estranhos não venham te roubar. Porque até agora o Senhor trabalha e cuida da sua vinha, porque você entregou a Ele esta área assolada, que é a vida sentimental. Paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida.